Kevin Owens e Sami Zayn em uma luta não sancionada? Mas o que é uma luta não sancionada? Não se preocupe, porque nós vamos estar falando sobre isso e muitas outras coisas que aconteceram no último Monday Night Raw, que aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2025. Não deixe de ver esse vídeo até o final para você acompanhar tudo o que aconteceu nesse show. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que todo mundo aqui no YouTube pede. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ver as notificações, receber as notificações dos nossos vídeos, curte, comenta, compartilha e o mais importante, assista esse vídeo até o final, porque a sua audiência é o que vai fazer o nosso canal crescer, beleza? Então vem comigo, pois agora nós vamos falar sobre o Monday Night Raw do dia 17 de fevereiro de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um resumo completo sobre o que aconteceu no Monday Night Raw do dia 17 de fevereiro. Se você não teve a oportunidade de assistir o vídeo e não quer ter spoilers, pega a sua conta no Netflix e liga agora no show, porque o show foi espetacular. De cabo a rabo, praticamente todas as partes do show valeram a pena de assistir. Então, não deixe de assistir, porque você vai se surpreender. E se você quiser ver como é que eu reagi a isso, veja o vídeo que está no nosso canal, onde eu fiz o react ao vivo, mas eu gravei, porque por eu ainda não ter 50 inscritos no canal, na verdade no momento a gente tem 0, a gente não pôde fazer essa transmissão ao vivo. Então, para transmitir ao vivo, nós vamos ter que contar com as inscrições de vocês, beleza? Então vamos lá. O Monday Night Raw dessa segunda-feira começou fazendo um recap da confusão e da história entre o Sami Zayn e o Kevin Owens. Para quem não se lembra, há algumas semanas atrás o Kevin Owens atacou o Sami Zayn pelas costas e deu um Cradle Pile Driver nele, que é um golpe banido. Hoje em dia o pilão, o Pile Driver, ele é banido em todas as formas, em todas as suas formas e variações na WWE. Então, quando o Kevin Owens usa o Cradle Pile Driver, que é um golpe que ele utilizava no cenário independente, ele basicamente estava infringindo uma regra da WWE e isso na história poderia gerar uma multa para ele. Mas a verdade é que o fato é que o golpe ele é vendido como sendo um golpe totalmente devastador que pode quebrar o pescoço de uma pessoa. Então, na história, tanto o Sami Zayn quanto o Kevin Owens começaram a bater boca com relação a isso. E o Kevin Owens ele desafiou o Sami Zayn para uma luta no Elimination Chamber. Só que o Sami Zayn, na história, ele não está liberado para poder competir. E é sobre isso que o Sami Zayn trata no começo do show. Ele aparece depois de mostrarem entrevistas do Sami e do Kevin Owens nas suas casas, nos seus carros, que passaram na semana passada. O Sami Zayn entra no ringue e ele imediatamente, depois de falar sobre como dessa vez é diferente, depois de todas as vezes que o Sami Zayn e o Kevin Owens lutaram entre si, que dessa vez era diferente porque o Kevin Owens teria tentado acabar com a carreira do Sami Zayn, o Sami ele pede uma luta. Ele fala que ele aceita o desafio do Kevin Owens para uma luta na Elimination Chamber. Só que quando ele fala isso, o Adam Pearce ele aparece no ginásio. E ele basicamente diz o seguinte: olha, Sami, você não foi liberado pelos médicos, você não foi liberado pelo Board of Directors, pelo corpo de diretores da WWE, você não foi liberado por ninguém, você não está em condições de fazer essa luta. Então eu não tenho como dar essa luta para você. O Sami Zayn, então, ele sai do ringue, ele apela para o fato de que ele conhece o Adam Pearce há muito tempo. O Adam Pearce, ele antes de ir para a WWE, ele chegou a lutar por muitos anos no cenário independente, juntamente com o Sami Zayn, ele chegou a ser campeão da NWA por vários anos. Então, o Sami Zayn apela para isso e fala, olha, a luta vai acontecer, ela tem que acontecer. E aí o Adam Pearce ele chega e fala, olha, se é isso que você quer, eu não posso parar. Vocês então podem lutar no Elimination Chamber. Só que isso não será oficial. Porque o Adam Pearce ele usa como frase de efeito dizendo, olha, isso é oficial. E ele chega e fala, olha, isso não é oficial porque a luta não será sancionada. É uma luta não sancionada. E aí cabe aqui uma explicação para vocês. O que é uma luta não sancionada? Uma luta não sancionada, basicamente, é uma briga de rua, só que não tem árbitro. Ela basicamente é uma briga. Os dois entram no local, os dois lutadores, começam a brigar e brigam até que um fica caído no chão e o outro chega e fala que ele é o cara. Então, é um tipo de luta que é muito utilizado para essas brigas muito pessoais e
como não tem regra, o pessoal usa todos os tipos de armas, eles saem voando pelo ginásio, sobem escada, entram na plateia, vão parar nos bastidores. Então na verdade uma grande briga que acontece. Foi utilizada pouquíssimas vezes na WWE na história e foi pouco utilizado na história da WWE porque é um tipo de luta que não tem um final. É uma briga entre os dois. Então, é uma briga que provavelmente vai se desenrolar e tudo está apontando para que isso desemboque numa luta entre os dois na WrestleMania. Tá? Então, o que vai acontecer na Elimination Chamber vai ser um prelúdio e a luta mesmo deve acontecer na WrestleMania e deve ser um lutão. Provavelmente vai ter alguma estipulação, não vai ser uma luta comum. Eu não duvidaria nada que eles botassem os dois dentro do Hell in a Cell no WrestleMania, eu não duvidaria, porque o Hell in a Cell hoje é para quem não conhece, o Hell in a Cell é uma jaula que circunda o ringue, mas não é colada no apron, né, do ringue. Então é um tipo de luta muito utilizada para terminar esses conflitos de longa data. Só que antigamente você tinha um pay-per-view, o Hell in a Cell, onde aconteciam essas lutas, hoje em dia não tem. Então eu acredito que pode ser que isso esteja desenrolando para um Hell in a Cell no WrestleMania, ou um Last Man Standing match, que é uma luta onde você só vence se o seu adversário ficar no chão até a contagem de 10, como se fosse um nocaute no boxe. Tá? Então eu acredito que eles devem estar preparando o terreno para algum tipo de luta desse sentido na WrestleMania. E essa história está sendo muito bem desenvolvida, os dois são muito bons no microfone, e está apontando para uma grande luta na WrestleMania, a gente pode esperar isso muito em breve. Depois disso, teve um pequeno segmento nos bastidores com Judgment Day. Onde eles estavam tentando se incentivar, porque haveriam duas lutas no show de classificação para a Elimination Chamber, que teriam a Raquel Rodrigues e o Finn Balor. A Raquel Rodrigues enfrentaria mais para frente a Roxanne Perez, enquanto que o Finn Balor lutaria contra o Seth Rollins por uma vaga na Elimination Chamber masculina. Então, basicamente, eles estavam se estimulando ali, porque no final das contas poderia acontecer de 3 lutadores da Judgment Day estarem na Elimination Chamber, sem contar que a Raquel Rodrigues estaria juntamente com a Liv Morgan no ringue. Então, seria uma dupla que poderia se ajudar, e isso com certeza seria útil, já que a Bianca Belair e a Naomi estarão juntas como parceiras dentro da Elimination Chamber. Logo depois disso, teve a primeira luta da noite. A primeira luta da noite foi uma luta bem interessante entre o Dominic Mysterio e o AJ Styles. O AJ Styles está voltando, né, de um período de contusão, ele passou um tempo afastado da televisão, está voltando agora, está voltando como um mocinho, e isso é importante ser notado, porque quando ele saiu, ele estava meio que numa pegada de vilão, ele estava batendo de frente com o Luke Gallows e o Carl Anderson, só que os dois agora nem estão mais na WWE, né? Então o AJ Styles está sozinho de novo, ele está voltando como mocinho e ele luta contra o Dominic Mysterio na primeira luta da noite do Raw. E foi uma luta bem interessante e mostra a evolução do Dominic Mysterio como um lutador. Assim, realmente é um dos lutadores que mais evoluíram, tanto no microfone como no ringue, nos últimos anos. Quando ele começou na WWE, ainda ali sob a égide do pai, o Dominic ele estava muito verde no ringue. E talvez tivesse sido melhor se ele tivesse passado um tempo na NXT. Só que ele entrou direto no roster principal e ele sofreu um pouco com isso. Mas hoje em dia, principalmente depois que ele entrou pro Judgment Day, ele melhorou muito na questão do personagem dele. E as lutas dele têm gradativamente melhorado. Então, ele não é um grande high flyer como o pai, mas ele é um bom lutador. Então, ele fez uma boa luta com o AJ Styles, no final das contas, obviamente. O AJ Styles vence a luta. Foi uma luta clássica de televisão dos Estados Unidos, sendo que teve uma qualidade. Só que a grande história da luta não foi a luta em si, foi o que veio depois. Porque quando o AJ Styles estava comemorando a vitória, o Bron Breakker apareceu por trás dele e preparou o Spear para poder atacar o AJ Styles. Só que quando ele foi para cima do AJ Styles, o AJ Styles saiu da frente e aí o Bron Breakker acertou o Dominic Mysterio. E depois o Bron Breakker ficou olhando, o AJ Styles atacou ele e botou ele para fora do ringue e o AJ Styles ficou olhando para o cinturão. E o Bron Breakker arrancou o cinturão imediatamente. Aqui tem algumas coisas que a gente pode falar sobre essa situação. Primeiro, que eu acho que a colocação do AJ Styles no cenário do título intercontinental é excelente para esse retorno dele. Porque o AJ Styles, ele, apesar de ser um lutador que já foi campeão mundial, ele está numa fase da carreira dele, até por conta da idade,
que ele tá ali mais para elevar outros lutadores mais jovens do que propriamente pegar o cenário, pegar um cinturão e tudo mais. E o Bron Breakker, ele tá precisando de lutas contra lutadores estabelecidos para poder montar o legado dele, começar a falar, pô, esse cara não tá só derrotando frangote, ele tá derrotando ex-campeões mundiais. Então, é um casamento muito bom e assim, a diferença de estilos deles pode casar muito bem, pois o AJ Styles é um high flyer, mesmo apesar da idade, enquanto que o Bron Breakker é um cara técnico e explosivo. A questão aqui, que vale a pena ressaltar, é que eu ainda não consigo entender como que a WWE está tratando a persona do Bron Breakker. Porque tem horas que ele parece que ele é um mocinho, tem horas que ele parece que é um vilão. E a WWE ela parece não conseguir se entender sobre como que eles vão direcionar o Braun. No react do Monday Night Raw, eu comentei que, às vezes, o ideal é você marcar território, você dizer, não, eu sou um mocinho, não, eu sou um vilão, para que a plateia saiba como reagir a você. Por mais que você tente ser uma terceira persona, tipo um anti-herói, como por exemplo o Stone Cold era, na verdade o Stone Cold ele organicamente começou a ser celebrado por causa do jeitão dele como vilão que agradou as pessoas, porque ele era o cara que ia contra o establishment. Só que o Bron Breakker ele não tem esse viés. Então a impressão que dá é que a persona do Bron Breakker é o Bron Breakker. Só que isso não está pegando bem com a plateia. Eu acho que o público está muito confuso. Então eu creio que a WWE devia direcionar melhor sobre qual é o papel do Bron Breakker e para que a plateia possa reagir bem a ele, porque ele é um excelente lutador. Mas essa coisa da gente tentar saber o que ele é de verdade acaba atrapalhando na forma como as pessoas reagem com relação a ele. Ele tem um futuro muito bom e eu acho que o Bron Breakker ele tem um futuro brilhante na carreira, mas a WWE precisa ajudar ele nesse sentido. E quanto ao Dominic Mysterio, eu não sei se ele estava de bucha de canhão nessa história ou se ele vai acabar entrando no cenário do Campeonato Intercontinental também. Eu acho, inclusive, que faria muito bem para o Dominic ser campeão intercontinental a essa altura da carreira dele. Eu não me importaria de ver o Dominic como um campeão intercontinental vilão. É claro que tem outros lutadores que também têm qualidade, que poderiam ser, mas eu não vejo um grande problema dele ser campeão intercontinental, não. Depois da luta do AJ Styles contra o Bron Breakker, nós tivemos uma pequena interação nos bastidores entre o American Made e a Dakota Kai. A Dakota Kai ela estava andando pelos bastidores e ela é interrompida pelo American Made, né, que é formado pelo Chad Gable, pelos irmãos Creed e pela Ivy Nile. E a Ivy Nile ela iria lutar contra a Dakota Kai mais para frente no show pela posição de ser a principal desafiante ao título intercontinental feminino. Então, as duas lutadoras se enfrentariam e a vencedora ganharia a chance de enfrentar a Lyra Valkyria pelo título intercontinental feminino no futuro. E nessa interação ali, aquela coisa, né? A Ivy fala que ela vai vencer a luta e vai ganhar o título, e a Dakota Kai fala, nós vamos ver e tudo mais, tal. Enfim, o fato é que depois do intervalo a luta acontece, também é uma luta bem interessante, bem legal, e no final acaba que a vencedora é a Dakota Kai, que é uma surpresa. Muita gente imaginava e esperava que a vencedora fosse a Ivy Nile, por ser uma vilã, para poder enfrentar a Lyra Valkyria, que é uma mocinha. Né? Mas, no final das contas, a Dakota Kai vence a luta e ela ganha o direito de desafiar a Lyra Valkyria pelo campeonato intercontinental. Essa luta deve acontecer nas próximas semanas. Essa luta da Dakota Kai com a Lyra Valkyria, com certeza vai ser uma luta bem interessante. A Dakota ela é uma atleta técnica, a Lyra é uma atleta high flyer, então, com certeza, vai ser uma luta interessante. Mas eu acho que eles vão acabar mantendo o título com a Lyra porque a WWE está querendo investir na Lyra e está querendo investir na credibilidade do cinturão intercontinental. Então, eu acho que vai ser bom, tanto para a Lyra quanto para a importância do cinturão, que ela permaneça com ele por mais alguns meses. Por isso que eu acho que vai ser uma luta interessante entre a Lyra e a Dakota, mas no final das contas a Lyra vai acabar mantendo o campeonato intercontinental e vai mantê-lo por mais algum tempo. Logo depois da luta da Dakota com a Ivy Nile, nós tivemos uma história bem interessante, uma apresentação bem interessante, que foi a entrada do Gunther. E o Gunther, ele resolveu sacanear, ele resolveu esculhambar com a apresentação do Jey Uso. Ele entra pela plateia da mesma forma que o Jey Uso entra,
ele pede para a plateia fazer o Yeet, e ele começa a esculhambar. Ele fala que o Jey Uso ele faz sucesso porque ele utiliza movimentos simples para pessoas simples. Então, assim, ele esculhamba com a plateia. Ele fala que ele se apresentar para o público ali é como uma pessoa ler Shakespeare para um cachorro. Assim, o Gunther ele foi brilhante na apresentação dele, na forma como ele vendeu assim a fúria dele com o fato de ter que enfrentar o Jey Uso. Né? A história aqui é o fato de que o Gunther ele queria enfrentar alguém com um passado melhor, com uma bagagem melhor para adicionar ao legado dele. Mas ele está sendo forçado a enfrentar o Jey porque o Jey resolveu encarar ele. E é claro que depois do Gunther esculhambar com o Jey Uso ele aparece, né, ele vem dos bastidores e alguns oficiais tentam segurar ele, mas ele escapa e ele vai para cima do Gunther e os dois brigam raramente, brigam brevemente, até que eles são separados. É um desenvolvimento da história, essa história vai se desenvolver mais pelas próximas semanas, e com certeza eu acredito que os dois vão ter uma boa luta. Não tanto por causa do Jey, eu não estou querendo esculhambar o Jey, mas é porque, na minha opinião, o moveset do Jey é meio limitado. Eu acho que ele tem capacidade de mostrar outros movimentos, mas ele foca muito no Samoan Drop, no Super Kick e no salto do topo das cordas. Então, assim, ele poderia modificar um pouco e melhorar um pouco a quantidade de movimentos que ele utiliza na luta. Eu acredito que, inclusive, foi por causa dessa limitação que a luta dele com o Jimmy Uso no WrestleMania 40 foi um fiasco, porque basicamente os dois estavam tentando usar os mesmos golpes o tempo todo um no outro. Então, eu acho que ele vai precisar melhorar um pouco o moveset dele para ele ser um campeão crível. Mas o Gunther, com certeza, ele vai acabar carregando a luta, porque o Gunther ele tem uma variedade maior de movimentos como lutador. Com relação assim a microfone, cara, o Jey Uso ele tem plena capacidade hoje com a personalidade dele de carregar um cinturão. E eu acho que o Jey Uso ele pode vir a se tornar um bom campeão mundial. Só que eu acho que eu preferiria que o Gunther permanecesse com o cinturão por mais um tempo. Mas, pelo que está se desenhando, nessa luta entre o Jey Uso e o Gunther, hoje eu veria o Jey Uso com um pouco de favoritismo para vencer o título na WrestleMania. Depois disso, nós temos uma entrevista nos bastidores da Cat Kelly com a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues, onde a Cat Kelly aborda as duas e pergunta sobre o vídeo que apareceu no SmackDown. No SmackDown, semana passada, o Nick Aldis chamou a Bianca Belair e a Naomi e mostrou um vídeo para elas dos bastidores quando a Jade Cargill estava sendo carregada para a ambulância, logo depois do ataque dela. E no vídeo aparece assim, no lado, caminhando assim, longe da ambulância, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. E a Cat Kelly pergunta para elas o que aquilo significava, que se elas realmente haviam atacado a Jade Cargill. E a Liv fala, olha, o vídeo não prova nada e tudo mais tal. Fica uma coisa clara que elas não assumem e nem desmentem que elas tenham atacado a Jade Cargill. Mas elas meio que saem da tangente e vão embora se preparar para a luta da Raquel Rodrigues na classificatória da Elimination Chamber. A impressão que eu tenho é que a WWE ela está formando duas pontas de duas histórias possíveis para, em cima da hora, decidir qual a história que eles vão usar. Por quê? Utilizar a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues para ser as atacantes da Jade Cargill seria a saída fácil, porque a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues eram lutadoras que poderiam desafiar a Bianca Belair e a Jade Cargill por uma luta do cinturão de duplas femininas. Mas, num cenário desse, você ter a Naomi como substituta acabou que não foi muito bom para elas, porque a Naomi também é uma boa lutadora. E o cinturão permaneceu com a Bianca. Então, é a saída fácil porque, assim, é uma dupla que está querendo desafiar o título e ela ataca a dupla tirando uma das pessoas para tentar fragilizar a dupla. Isso já aconteceu algumas vezes no passado, então seria a história simples que a WWE estaria apontando. Mas tem uma história mais complexa, e aí pode até ser um desejo que eu espero, que eu gostaria de ver essa história, que seria, na verdade, a Jade Cargill aparecer. Ela até fez um comentário no Twitter que ela iria aparecer e meio que iria revelar a verdade.
A história mais complexa, que na minha opinião seria interessante, seria a Jade Cargill aparecer, de repente numa luta pelo cinturão, e ela atacar a Naomi. Ela atacar a Naomi, ou a própria Bianca, enfim. Mas eu acho que ela atacaria a Naomi, porque a Naomi foi a principal beneficiada da saída da Jade Cargill. Então, ela viria, atacaria a Naomi, o que forçaria a dupla a perder o título de repente. E aí depois ela viria a público e diria: olha, o que aconteceu, a verdade é que quem me atacou foi a Naomi para me tirar da jogada e assumir o meu lugar, porque ela tinha inveja da posição que eu tinha, da situação que eu tinha. Então, é uma história que acaba, primeiro, trazendo uma personalidade mais agressiva para Jade. Segundo, tornando a Naomi uma vilã, que eu gostaria muito de ver a Naomi como uma vilã, falando mais no microfone. E isso apontaria para uma história entre as duas na WrestleMania e liberaria a Bianca Belair para uma possível vitória na Elimination Chamber. Então é uma história mais complexa, mas que na minha cabeça faz mais sentido para essas lutadoras daqui para frente. Você tira a Bianca Belair do cenário do cinturão de duplas femininas, você cria uma história entre duas lutadoras que estavam envolvidas na situação, você transforma a Naomi numa vilã, dando a ela mais condições de falar no microfone e trazer uma personalidade diferente, e você move o cinturão para uma outra dupla, no caso a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues, o que daria condições de elas carregarem o cinturão e lutarem contra outras duplas no futuro. Então, o que me dá a impressão é que a WWE meio que está preparando essas duas histórias e em uma hora elas vão definir, vão decidir qual é a história que eles vão seguir. Se eles vão seguir a história mais simples ou a mais complexa, a gente vai ter que ver para frente. Depois disso, nós tivemos mais uma luta do Penta, né? O Penta tá vindo para a WWE da AEW, para quem é fã de luta livre mais ardoroso. Ele era o Pentagon Jr. no México e na luta underground, foi para a AEW, passou a se chamar de Penta Zero Miedo, e aí ele saiu da AEW recentemente, o contrato venceu, a WWE contratou ele e passou a chamá-lo de Penta. E ele é um excelente lutador mexicano, não só ele é um high flyer, mas ele tem uma persona muito legal. Então, o Penta, ele faz uma luta contra o Pete Dunne, ele está envolvido ali numa treta que está envolvendo o Pete Dunne e o Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser que definitivamente a WWE separou do Gunther. O Gunther e o Ludwig Kaiser, eles faziam uma dupla junto com o Giovanni Vinci, faziam um trio que se chamava Imperium. E claramente, nos últimos meses, eles separaram o Gunther e o Ludwig Kaiser, e o Giovanni Vinci acabou ficando de fora, até tentaram mudar a persona dele, mas ele acabou saindo da WWE. Então, o Ludwig Kaiser está meio perdido ali, está tentando se achar, e meio que ele está se miscuindo aí nessa história da chegada do Penta e tal, e também está ali numa treta ali com o Pete Dunne, meio que querendo, sei lá, convocar ele para fazer uma dupla e tal, e o Pete Dunne não está querendo. Assim, é um salseiro de dois vilões, e nós temos o Penta como o novo mocinho chegando na cidade. E eles fazem uma luta, né, o Pete Dunne contra o Penta, uma luta bem interessante, porque o Penta é um mexicano, é voador, e o Pete Dunne, ele é da escola do Strong Style europeu, que é muito semelhante ao japonês, onde os lutadores eles batem mesmo, claro que com a permissão do adversário, mas eles batem forte para poder causar impacto no público. Então, foi uma luta muito interessante. No final das contas, o Penta vence a luta, mas no final, novamente, tem um entreveiro ali entre o Pete Dunne e o Ludwig Kaiser. Né? O Ludwig Kaiser ele chega a interferir na luta, ele chega a subir no apron, e isso causa uma distração no Pete Dunne, e isso acaba fazendo com que o Penta utilize o Penta Driver, que é o finalizador dele, e vença a luta. Então, essa história do Pete Dunne contra o Ludwig Kaiser vai continuar aí, e eu não sei se isso está se desenrolando para que os dois virem uma dupla ou para uma disputa entre eles. Eu acredito que está se desenvolvendo para que os dois se tornem uma dupla no futuro. E, assim, é aquela coisa que a WWE às vezes faz, pegar dois lutadores que não estão muito aparecendo como simples e resolvem simplesmente jogar os dois juntos para formar uma dupla meio esquisita. E eu acredito que esse é o cenário que está se avizinhando para esses dois, para o Pete Dunne e para o Ludwig Kaiser. São dois bons lutadores. O Ludwig Kaiser ele tem um pouco mais de personalidade no microfone, apesar de que o Pete Dunne, quando dão o microfone para ele, ele também é muito bom. Mas, por N motivos, que eu não vou expor aqui porque leva muito tempo,
para esse vídeo ia ficar muito longo, eu não acredito que os dois eles acabem tendo grande atrativo para a WWE. Então, é possível que a WWE simplesmente resolva jogar os dois juntos, pelo menos dando essa história aí para formar essa dupla e joguem eles no cenário de duplas no futuro. Quanto ao Penta, a verdade que a gente precisa dizer é que a forma como a WWE está apresentando ele nesse início de carreira está sendo muito sólido. Ele está sendo apresentado como uma estrela, ele está sendo apresentado como um grande lutador que atrai o público e que apresenta lutas muito boas. E eu acredito que também, muito em breve, o Penta vai ser colocado no cenário do título intercontinental. E eu vou te falar, seria uma luta bem interessante, por exemplo, se o Bron Breakker estiver como campeão intercontinental, uma luta entre o Bron Breakker e o Penta. Com certeza seria uma luta bem legal. Depois de uma breve entrevista da Cat Kelly com o Jey Uso nos bastidores, onde ele fala sobre como todo mundo duvida dele, mas ele confia nele e faz uma conversa rapidinha mostrando a confiança que ele tem de que ele será campeão mundial na WrestleMania, nós temos a nossa quarta luta da noite, que é a luta classificatória para a Elimination Chamber feminina da Roxanne Perez com a Raquel Rodrigues. A Roxanne Perez, ela é uma lutadora que veio recentemente da NXT. Na verdade, eles estão tentando trazer ela desde o ano passado, quando ela já apareceu no Royal Rumble, mas no ano passado ainda eles acabaram seguraram ela na NXT, e agora realmente parece que ela vai subir pro roster principal. Ela lutou de novo no Royal Rumble feminino, teve o melhor desempenho em matéria de tempo das lutadoras, e ela deve realmente, finalmente subir para o roster principal. Por quê? Porque ela tem uma grande luta com a Raquel Rodrigues, e é uma luta que se desenvolve com um começo em que a Raquel Rodrigues domina a Roxanne Perez, por conta até da diferença de altura. A Raquel Rodrigues ela tem mais de 1,80 m de altura, e a Roxanne ela tem 1,55 m. A Roxanne, inclusive, quando ela corre nas cordas, ela bate na segunda corda, ela não bate até a última corda do ringue. Mas, no começo, a Raquel Rodrigues ela domina a Roxanne. Depois, com o transcorrer da luta, a Roxanne ela começa a utilizar a velocidade dela para atacar as pernas da Raquel Rodrigues. Então, assim, toda a luta entre um cara baixo e um cara alto, a gente sempre vê o cara baixo atacando as pernas do alto para poder impedir que ele tenha uma diferença de altura muito grande e impedir também a movimentação dele. E a luta ela vai permanecendo assim até que no final, quando parece que a Raquel finalmente vai vencer a Roxanne, a música da Bianca Belair toca, e aí a Bianca Belair e a Naomi vêm para atacar a Liv Morgan, que estava do lado de fora do ringue. Então acontece esse entrevero entre elas, a Raquel ela tenta se intrometer, acaba sendo distraída, a Roxanne pega e usa o finalizador dela, o Pop Rocks, para poder vencer a luta. Essa luta ela teve algumas reviravoltas durante ela, foi uma luta bem legal entre as duas lutadoras, o que mostra a qualidade da Roxanne Perez como uma lutadora, e isso acabou levando a Roxanne para participar do Elimination Chamber. E com isso, a Elimination Chamber feminina ela foi fechada. As lutadoras que vão estar envolvidas são a Liv Morgan, a Bianca Belair, a Alexa Bliss, a Bayley, a Naomi e a Roxanne Perez. E uma dessas atletas irá desafiar a Rhea Ripley no WrestleMania. Aqui existem algumas coisas interessantes. Dessas 6 lutadoras, a que provavelmente vai ganhar o maior boost de movimentos de grande amplitude na luta, talvez pule do alto de um dos pódios para cima das outras lutadoras, como a Tiffany Stratton fez no ano passado, deve ser a Roxanne Perez. Geralmente eles usam a Elimination Chamber para valorizar muito uma lutadora ou um lutador. E eles fizeram isso no ano passado com a Tiffany Stratton e deu muito certo. O público começou a vibrar com ela e gritar o nome da Tiffany por conta da participação magistral que ela teve na Elimination Chamber do ano passado. E eu acredito que esse papel esse ano vai ser cumprido pela Roxanne Perez, que é a novata que está subindo para o roster principal. Mas eu acredito que a vencedora vai ser a Bianca Belair. E isso deve apontar para uma luta que nunca aconteceu entre a Rhea Ripley e a Bianca Belair no WrestleMania, que vai ser um lutão. As duas atletas são espetaculares.
e eu acredito que eles vão conseguir fazer uma boa apresentação dessa luta até o WrestleMania. É uma luta de mocinha contra mocinha, então talvez eles tenham que fazer alguns ajustes ali. A gente não sabe quem a plateia vai vaiar, possivelmente vão vaiar a Bianca, porque a Rhea Ripley ela está assim fundamentada como sendo a estrela do roster feminino da WWE hoje. O público não tem a menor propensão para vaiar a Rhea Ripley hoje. Então eu acredito que vai ser a Bianca Belair que vai acabar recebendo algumas vaias na história, mas a WWE vai ter que se ajustar com relação a isso. Eles vão mudar um pouco a personalidade da Bianca antes da luta com a Rhea, eu não sei. Mas o fato é que eu acredito que está se desenhando essa possibilidade dessa luta entre as duas. Depois dessa luta, nós temos mais um período de entrevistas nos bastidores com a Cat Kelly. Primeiro ela entrevista o Seth Rollins, que garante que ele vai vencer o Finn Balor e vai para a Elimination Chamber. Mas logo depois que ele sai, aparece o Karrion Kross com a Scarlett. E aí ele faz uma entrevista dizendo que o Sami Zayn ele tem que parar com essa história de ficar fazendo as coisas pelos outros e que ainda é tempo dele virar as coisas. Quando ele faz esse movimento, ele claramente está fazendo um movimento para indicar um heel turn do Sami Zayn, ou seja, uma virada de personagem de mocinho para vilão. Heel, nos Estados Unidos, é o termo que se dá para o vilão, assim como face ou babyface é o termo que se dá para os mocinhos. Então, o Karrion Kross ele tem tido essa persona de um cara que fica botando caraminhola na cabeça dos lutadores para fazer eles virarem vilões. E o Sami Zayn parece ser o novo alvo do Karrion Kross. Ele tem aparecido algumas vezes falando com o Sami Zayn, botando caraminhola na cabeça dele, e isso poderia apontar para uma história futura. Mas eu não sei como é que isso vai casar com o fato de que o Sami Zayn está enfrentando o Kevin Owens agora, que é um vilão. Então, assim, para essa história dar certo, o Sami Zayn ele teria que ser um mocinho lutando contra um outro mocinho, com algo sendo disputado, algo de importância sendo disputado, tipo um título. E aí o Sami Zayn, naquele desespero de querer conseguir o título, acabar virando um vilão, mais ou menos com o que aconteceu com o Stone Cold Steve Austin no WrestleMania 17, onde o desespero dele para novamente se tornar campeão da WWE acabou fazendo ele se aliar ao Vince McMahon contra o The Rock e assim conseguir o título. Então, para essa história do Sami Zayn com o Karrion Kross fazer sentido, ela tem que acontecer dessa forma. O Sami Zayn disputando algo de extrema importância e se tornando um vilão e roubando, basicamente, para conseguir aquilo que ele deseja. Depois dessa história do Karrion Kross, nós tivemos um segmento no ginásio, no ringue, com o New Day. Uma coisa que eu devo dizer é que eu sempre gostei do New Day, eu sempre gostei da persona do Kofi Kingston, do Xavier Woods e do Big E, tanto quando eles eram vilões quanto quando eles eram mocinhos. Essa persona de vilões dos dois está diferenciada, porque eles meio que estão renegando aquela persona divertida que eles tinham, tanto como vilões quanto como mocinhos. E, assim, tem dado certo, o público tem vaiado e tem vaiado bastante. Não vou dizer que é a minha favorita, mas o que importa é que o público reage e o público está reagindo muito bem, ou, no caso, mal, porque está todo mundo vaiando, essas personas novas do New Day. E, na verdade, eles vão para o ringue para poder esculhambar um pouco com o Rey Mysterio. Eles tiveram entrever, eles atacaram o Rey Mysterio no final do Raw na semana passada. E eles mostram no intervalo, né, ali, enquanto está acontecendo essa entrevista do New Day, o fato de que depois do ataque, quando as câmeras desligaram, o Dragon Lee veio tentar salvar o Rey Mysterio, mas os dois, né, o Xavier Woods e o Kofi Kingston, atacaram o Dragon Lee também. Então, o que vai acontecer é que é aquela coisa, o New Day está no ringue, começa a esculhambar o Rey Mysterio, depois vem a LWO, né, vem o Dragon Lee com o Cruz Del Toro e com o Joaquim Wilde, e aí eles defendem o Rey Mysterio e tal, e eles vêm e atacam o New Day no ringue, né, defendendo a honra do Rey Mysterio. E isso com certeza vai apontar para alguma luta entre essas duplas na semana que vem, que é o Raw antes do Elimination Chamber. Então, com certeza vai ter uma lutinha aí entre essa galera. E eu não acredito que vai ser uma história de longo prazo para WrestleMania, eu acredito que vai ser uma história ali para poder
preencher os shows semanais. A gente tem que conhecer, quando a gente conhece a WWE, a gente percebe que a WWE ela tem histórias que apontam para os especiais e histórias que, na verdade, se desenvolvem de show a show de lutadores que não estão no nível mais ou não estão ainda no nível para participar dos especiais. Então, eu acredito que essa história ela vai se desenvolver e vai se resolver dentro do cenário dos shows semanais. Finalmente, depois de uma última entrevista da Cat Kelly, dessa vez com a Bianca Belair e a Naomi nos bastidores, onde elas falam como elas estarão juntas na Elimination Chamber e vão fazer questão de se vingar da Jade Cargill contra a Liv Morgan dentro da Elimination Chamber, nós temos a nossa última luta da noite, que envolve o Seth Rollins e o Finn Balor. E essa luta, gente, olha, eu vou falar para vocês. Quando a luta começou, ela estava meio devagar, e eu confesso assim que eu não estava muito, assim, muito esperançoso de que seria uma grande luta, não. Eu imaginava que seria mais uma luta de televisão, em que a coisa seguiria a fórmula e depois de 15 minutos a luta estaria encerrada. Mas os últimos 5 minutos da luta foram alucinantes. E foi interessante porque no react que a gente fez, eu tive um problema com a capacidade do meu celular, inclusive aconteceu a mesma coisa agora, quando a gente estava gravando esse vídeo. E o que aconteceu foi que eu tive que gravar os últimos 10 minutos da luta um dia depois, 2 dias depois. Gente, o que que foi. Gente, o que que foi o final dessa luta? Os últimos 5 minutos da luta foram simplesmente alucinantes. O Seth Rollins consegue dar um pedigree no Finn Balor e o Finn Balor chuta no 2. Ele não perde. Depois a luta se desenvolve mais um pouco, o Seth Rollins cai no chão, o Finn Balor consegue dar o coup de grace, ele vai para o pinfall e o Seth Rollins chuta no 2. E a luta se desenvolve mais um pouquinho e aí do nada o Seth Rollins aplica o Curb Stomp e ele vai para o pinfall e ele vence a luta, indo para a Elimination Chamber masculina. Então, gente, assim, quando eu vi a luta, eu falei, gente, cara, essa luta tá boa, mas os últimos 5 minutos foram que tornaram essa luta uma luta que foi uma das melhores que eu vi na televisão, assim, nos shows do Monday Night Raw e do Friday Night SmackDown nesse ano. Foi realmente uma luta que eles se empenharam, o público estava se levantando o tempo todo, e eu reagi também aqui, eu estava assistindo a luta e eu falei, gente, que luta, realmente foi uma luta incrível, mereceu o grito da plateia de This is awesome, né, isso é incrível, e mostra a capacidade dos dois de fazerem uma boa luta. É uma pena que o Finn Balor ele já não tem mais aquele contato com o público que levaria ele a, de repente, ao cenário do Campeonato Mundial. Para quem não sabe, o Finn Balor ele chegou a ser o primeiro campeão universal. Quando eles inauguraram o Campeonato Universal, o Finn Balor ganhou o torneio e foi o primeiro campeão universal. Só que ele deslocou o ombro ou o cotovelo na luta e no dia seguinte, no show seguinte, ele teve que desistir do cinturão por conta disso. Então, assim, foi uma pena, porque era a chance do Finn Balor de se desenvolver como campeão do nível mundial, né? Porque o campeonato universal era do nível do campeonato mundial, do campeonato da WWE, mas por conta de uma circunstância, ele acabou perdendo a luta e ele não pôde continuar e nunca mais ele teve a chance de carregar esse cinturão. E é uma pena, porque o Finn Balor ele luta muito bem, é muito bom de microfone, ele só precisava da história certa, mas infelizmente nós tivemos anos de domínio do Roman Reigns e agora o surgimento do Cody Rhodes e do Gunther, assim, não tem nem cheiro do Finn Balor chegar perto desse cinturão. Mesmo o cinturão secundário, o cinturão intercontinental, seria uma boa para ele, mas também eu vejo a WWE querendo elevar outros lutadores nesse cenário. Então o Finn Balor ele acabou ficando meio perdido. Quanto ao Seth Rollins, uma vitória justa. Ele é um main eventer, ele é um lutador múltiplas vezes ex-campeão que merece estar na Elimination Chamber. E com isso, o Elimination Chamber masculino ele se fecha. John Cena, 16 vezes campeão mundial. CM Punk, múltiplas vezes campeão mundial. Drew McIntyre, múltiplas vezes campeão mundial. Logan Paul é o estranho no ninho. Damian Priest, ex-campeão mundial. Seth Rollins, múltiplas vezes campeão mundial. Gente, essa Elimination Chamber masculina, ela tá simplesmente espetacular. Só tem estrela. A única pessoa estranha aí é o Logan Paul, apesar de que eu falei isso no React.
O Logan Paul é um lutador que surpreende, ele tem qualidade de ringue, mas o fato de que ele é um lutador part-time, é um lutador de meio período, acaba impedindo o público de engajar com ele. O público simplesmente vai a ele porque ele é um youtuber arrogante, sempre foi, e ninguém suporta o cara. Mas se a WWE e ele entendessem que ele poderia investir um pouco mais de tempo na luta livre, o Logan Paul, ele, na minha opinião, até teria a possibilidade de ser colocado no cenário do Campeonato Mundial. Eu não veria um grande problema nisso, desde que ele defendesse o título. Mas eu acho que no cenário que está se apresentando, é possível, bem possível, que a gente tenha uma vitória do John Cena, porque me parece que a WWE está querendo colocar o John Cena no cenário do Campeonato Mundial para ele enfrentar o Cody Rhodes. E um main event do WrestleMania do Cody Rhodes contra o John Cena seria simplesmente espetacular. É o main event perfeito para o WrestleMania 41, porque o público ficaria na dúvida. A WWE vai manter o cinturão no Cody Rhodes, que é o cara da companhia e tem sido no último ano, ou eles vão na aposentadoria do John Cena, que já disse que vai se aposentar no WrestleMania 41, eles iriam dar a chance do John Cena vencer o título novamente, quebrar o recorde do Nature Boy Ric Flair e se tornar 17 vezes campeão da WWE. Eu não sei, sinceramente, se esse for o cenário que for apresentado, isso vai tornar a luta dos dois na WrestleMania 41 completamente imprevisível. E é isso que torna a WWE tão legal, é essa imprevisibilidade. Você ter um cenário de uma luta que é totalmente previsível, como por exemplo há anos atrás, uma luta do Roman Reigns contra o Triple H, depois do que aconteceu no Royal Rumble 2016, todo mundo sabia, todo mundo e a mãe sabia que o Roman Reigns iria ganhar do Triple H. Então era um final previsível. E quando você tem uma luta com um final previsível, o show fica ruim. Você assiste a luta, você fica esperando assim, tá, vou esperar o momento que aquilo que é previsível irá acontecer. Eles remediaram muito bem isso no WrestleMania 40, porque era previsível que o Cody Rhodes finalmente encerrasse a história contra o Roman Reigns. Mas eles carregaram a luta de interferências para trazer um ar de imprevisibilidade para uma luta cujo resultado era previsível, ou mais ou menos previsível. Então isso tornou a luta imprevisível. Nesse caso de uma luta do Cody Rhodes com John Cena, no WrestleMania 41, o resultado vai ser completamente imprevisível e seja o resultado que for, seja o que acontecer, com certeza será uma das maiores lutas e um dos maiores main events da história da WrestleMania. Então, é uma luta, essa Elimination Chamber masculina, é uma luta que vale a pena a gente acompanhar. Tem gente falando também, apostando no CM Punk, por causa daquela história de que o CM Punk nunca fez o main event do WrestleMania. Eu acho que a banda passou e não vai ser ainda esse ano. Eu gostaria de ter essa grata surpresa, mas eu acho que a WWE vai entender que Cody Rhodes versus John Cena é melhor para o show em si, para o main event do WrestleMania em si, do que Cody Rhodes versus CM Punk. Apesar de que eu adoraria ver uma luta Cody Rhodes versus CM Punk, e eu acho que seria igualmente imprevisível, eu acredito que eles vão de Cody Rhodes com John Cena. Enfim, resta a nós agora aguardar e ver o Elimination Chamber, que vai acontecer no dia 1º de março. Se vocês se inscreverem no canal e eu conseguir 50 inscritos e eu conseguir um setup legal, eu posso tentar fazer o react ao vivo da Elimination Chamber no local onde eu estarei, no hotel onde eu estarei. Mas eu dependo de vocês. Então, eu vou pedir a vocês para que se inscrevam no canal agora. Clica aqui embaixo aqui em se inscrever. Se inscrevam no canal, porque assim que a gente conseguir 50 inscritos, a gente vai ter condições de fazer as nossas lives aqui no YouTube. Beleza? E não deixe de fazer todas aquelas outras coisinhas que o pessoal pede. Marca as notificações, o sininho, para a gente poder, vocês poderem ver todos os vídeos no momento que eles forem lançados. Não deixem de comentar e assistam agora, aqui no cantinho, todos os vídeos que nós já disponibilizamos aqui no canal. E comentem solicitando novos vídeos. Se vocês fizerem isso, o YouTube vai fazer o nosso canal crescer
e vamos alcançar o grande sonho que é tornar esse espaço aqui o maior canal de luta livre em português no mundo. Então, até lá, até a próxima, a gente se vê. Grande abraço. Tchau, tchau.